Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c/darkuspodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkus. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de nos dar estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Banheiro dos fundos. Acordar no meio da noite com a bexiga presa a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver, você se pergunta? Pode parecer uma conversação sem sentido, mas eu vou te explicar de uma maneira que você vai entender. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram como herança. Algo extremamente bom, pois eu não tenho dinheiro nem mesmo para pegar um cômodo minúsculo. Estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Não vi problemas em dividir o espaço com meus 3 irmãos. Nos dávamos muito bem, coisa rara entre irmãos, e éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar, como estava desempregado, era a forma que encontrei para poder ajudar. A casa era espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja, temos 2 banheiros. Um fica no corredor próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro banheiro. Já era chato fazer isso pela manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar e cair nos braços de Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar sobre aquela instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco confortável. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado da cor branca e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia uma obra inacabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado, uma pia, um chuveiro que não funcionavam. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho desgraçado quando você dava descarga. Sério, era um barulho alto o suficiente para te tirar do modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes que pudesse completar. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa. E não me recordo de ver um segundo banheiro. Talvez fosse algo mais recente. Vovó tinha morrido primeiro e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em estado profundo de depressão. Em uma manhã, os empregados o acharam sem vida, quando foram acordar para tomar seu remédio para pressão. Deveriam ser umas 2 da manhã quando levantei apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga! Resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo ia demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei um interruptor para acender a luz, depois fechei a porta, caminhei até o vaso e fiz o que tinha que fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo. Deixar o lugar mais aconchegante, pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois, como eu disse antes, a pia estava quebrada. Imagina a minha surpresa quando eu puxei a porta e ela não abriu. Eu não tinha trancado. Nem era possível. Esqueci de dizer, mas a única maneira de trancar a porta é pelo lado de fora. Cogitei a hipótese de ser um dos meus irmãos tentando pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, agora abre a porta. Digo tentando entrar na brincadeira. Sem resposta. Vamos, abre! Elevo meu tom de voz. Novamente, sem respostas. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente. Mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa senão um deles?
Um invasor, talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui para poder não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga. Pensei em muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo é que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi de tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso. Estava prestes a colocar aquela ideia em ação. Mas antes que pudesse fazê-la, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão perto de alguns escombros, pedaços de parede, restos de entulho, possivelmente deixados por meus avós. Tenho que lembrar os outros a me ajudar a limpar isso aqui. Sussurro para mim mesmo, me referindo aos meus irmãos. De repente minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes que piorava com a volta da luz. Logo a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para a minha visão, vendo as letras escritas por uma caneta da cor vermelha. Trago o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo são altas chances de sucesso. Sem janelas, isso é muito importante. Leia o que eu lhe enviei em voz alta quando tudo estiver pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora, aproveita. Mata essa saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo deveria ser um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando eu virei o papel. Tinha uma coisa a mais, escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu, mas quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado. A culpa é sua. Implore. Talvez tenha sorte na primeira. E caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era. Mas uma estranha força parecia forçar meus olhos a fixarem em minha frente. Eu levanto a cabeça. É a vovó. Ou pelo menos, é o que eu acho que era. A senhora alegre da minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh Deus! Abri a boca para falar. Nada saía. Nem um mísero som. Não conseguia parar de tremer. Meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra. Implorar. Consegui falar. Na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse e me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Nem sabia que tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era a vovó. Não poderia ser. Era algo que usava sua pele com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã. Acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a se levantar. Me levaram até a cozinha e sentei em uma das cadeiras. Contei tudo o que tinha acontecido. No começo acharam que eu estava brincando. Entretanto, minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que ia até o banheiro procurar o papel fizeram acreditar em mim. Decidi sair de casa 3 dias depois desse ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais eu voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que o vovô amava muito a vovó. Amava o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena.
pois aquilo nunca foi ela.